Fala psicólogo, psicóloga, bem-vindo aqui ao meu canal, onde a gente fala sobre estratégias da psicologia organizacional para você conquistar o respeito, o reconhecimento e a valorização de mercado. E hoje eu quero falar com você um tema extremamente interessante e que foi depositado numa caixa de pergunta lá no meu perfil a respeito dos indicadores mais importantes de recursos humanos para uma startup de pequeno porte. O que você, psicólogo organizacional, responderia se te fizessem essa pergunta na mesa dos gestores das empresas? O gestor olhasse bem nos seus olhos e dissesse: quais seriam os indicadores mais importantes da sua área para nos apoiar na tomada de decisão? Não sei! Não sei, é a melhor resposta. Por quê? Porque antes de eu lhe falar de indicadores, antes de qualquer movimento seu para ir no mecanismo de pesquisa e pesquisar lá indicadores importantes para tal empresa, para tal tipo de empresa, você exclui essa prática e começa a pensar assim: ok, o que eu preciso monitorar? Logo, eu estou falando de um caminho, um objetivo que precisa ser conquistado. A esses objetivos, a gente então entende e chama de estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Porque é o que vai fazer a diferença de um psicólogo organizacional executante comum de um psicólogo organizacional de sucesso. A sua capacidade de ter um raciocínio estratégico. Então a primeira pergunta que você, psicólogo sentado nessa mesa de gestores, deve fazer para o gestor da empresa é: qual a estratégia da empresa para este ano, para os próximos 3 anos, ainda mais sendo startups, onde a velocidade tecnológica é muito grande e as mudanças são mais constantes. Então vamos pensar que essa empresa está desenhando uma estratégia para 1 ano, pode ser para 3, mas vamos pensar em 1 ano. 99,9% das empresas que eu conheço, das empresas do Brasil e do mundo, tem uma estratégia principal, um objetivo no topo da estratégia, que é aumentar o lucro. Aumentar o lucro. Essa é a estratégia topo de pirâmide estratégica. Na maioria das vezes, exceto se for empresa filantrópica, que a estratégia é aumentar a responsabilidade, os atendimentos, enfim. Mas nas empresas privadas, aonde vai te dar valorização e reconhecimento, você vai perceber a estratégia topo é aumento do lucro. Em algumas, salvas raras exceções, a empresa pode abrir mão de parte desse lucro ou desse aumento que ela teria para ganhar mercado, para desenvolver um novo produto, mas sempre tem uma estratégia que envolve receita, que envolve lucro. Enfim, é uma pergunta que você precisa fazer para o gestor. Qual é a estratégia dessa empresa antes da área de recursos humanos, antes do psicólogo organizacional encher o peito para falar: absenteísmo é importante? Será? Eu, enquanto gestor, perguntaria: é importante? Por quê? E sempre que você for falar de indicador, fica a dica, presta bastante atenção nessa dica. Sempre que você for separar um indicador de performance para a sua área, você tem que perguntar para esse indicador: qual é a sua relevância estratégica? Se ele não tem relevância, se ele é insignificante, para que eu vou ficar monitorando? Eu estou saindo de Campinas, indo para São Paulo, e um indicador que eu quero monitorar é a quantidade de árvores que eu vejo pela beira da pista. Uma perda de tempo. O que soma com a estratégia que é chegar a São Paulo? Nada, 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 nada. Então não perca tempo com indicadores que não somam ao resultado estratégico, que não vão te ajudar a chegar à estratégia. E aí, voltando aqui para lucro, né? O lucro ele vai ser obtido de 2 formas. E isso a gente precisa saber enquanto psicólogo organizacional. Essa empresa ela quer aumentar o lucro e ela pode fazer isso de 2 formas. Aumentando a sua receita, ou eu vou diminuir, né? E se eu aumentei, eu posso até manter a minha despesa. Tá certo? Então eu tenho que perguntar para esses gestores qual a estratégia. Então a estratégia é aumentar lucro, aumentando a receita e mantendo a despesa. Ou
mantendo a receita e diminuindo a despesa, algo bem difícil, mas usual em alguns casos. No caso dessa empresa, qual seria? E aí essa empresa ela quer aumentar a receita. Vamos supor que ela queira aumentar a receita. Ela também pode fazer isso de duas formas. Aumentando a sua participação de mercado, né? Que a gente chama lá fora de market share, sua participação de mercado, ou aumentando os seus clientes, ou o mix de produto ou serviço que ele oferece. Eu quero vender mais para o mesmo cliente, ou eu quero vender mais serviço para mais clientes, para mais mercado. Então eu tenho essas duas opções aqui, ampliar o mercado ou ampliar o mix, né, a quantidade que eu vendo para o mesmo cliente. E do lado de cá, para que isso aconteça, para que eu amplie mercado, eu tenho que cuidar da imagem da minha empresa. É uma boa imagem que vai fazer com que eu tenha uma boa referência de mercado. Uma má imagem me faz perder mercado e por vezes perder cliente. E para que eu também mantenha essa expansão do lado de cá, eu preciso cuidar da marca. Qual que é a diferença? Marca e imagem. Imagem é como as pessoas te veem lá fora. Essa é a imagem. Como é que as pessoas olham para a sua empresa lá fora? E aí as empresas, as pessoas que têm um relacionamento com a sua empresa, elas olham para a marca. Tem uma marca de celular super famosa, que ela tem uma marca que é valiosa. E ela é valiosa e isso faz ela ter um mercado pequeno, mas um número de clientes muito poderosos, que consomem num ticket médio alto, num valor alto de consumo. Então ela não precisa vender muito para ganhar muito dinheiro. Ela só precisa cuidar bem da marca que ela tem. Tá claro isso por enquanto? Até agora a gente não está falando então nada sobre RH, departamento pessoal, absenteísmo, rotatividade, folha de pagamento. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando de estratégia, a palavrinha mágica, se o psicólogo organizacional quiser ter sucesso. Uma vez que eu deixei definido mercado, marca, imagem, eu vou ter que pensar em outros aspectos. O aspecto central da estratégia, que é sempre a inovação. Você se lembra que eu iniciei falando que foi uma pergunta de uma startup de pequeno porte? Startups são empresas tecnológicas, né, que elas conseguem escalar melhor o seu negócio baseadas no processo de inovação. Inovação tem que estar no centro de qualquer estratégia. E aqui na inovação você tem lá os programas de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento faz parte da estratégia. Depois a gente vai falar dessas ações aqui. Mas se eu tenho pesquisa e desenvolvimento no centro das ações, desse lado eu tenho desenvolvimento do mercado. Então eu preciso saber a estratégia de desenvolvimento de mercado, estratégia de desenvolvimento de novos produtos para os clientes, né, para aumentar o mix que eu vendo para ele. Do lado de cá, eu tenho a estratégia de desenvolvimento da marca. Desenvolvimento da marca. Ambos, né, os três aspectos, eles são centrais para a manutenção dos clientes e para a expansão dessa empresa no mercado que ela atua, no segmento que ela atua, até no seu nicho. Ok? Então, até agora, a gente está entendendo que quando a empresa me pergunta quais são os indicadores estratégicos ou importantes de uma área de recursos humanos, eu preciso saber antes para onde essa empresa pensa em ir no lucro, que tipo de receita ela quer manter ou aumentar, despesa, diminuir ou manter, que mercado que ela está atacando, quer aumentar esse mercado, se ela quer ou não aumentar o mix de produtos ou serviços para esses clientes, como é que ela está cuidando da marca e da imagem, para saber da sua operação. Aqui entra um pouquinho então da nossa linguagem, quando a gente vai falar aqui desse lado, atendendo, buscando atender a mercado, a cliente para produzir uma receita, a gente vai falar da excelência operacional. O que é a excelência operacional? É o processo produtivo em si. É fazer mais produto ou serviço com menos recurso, em menos tempo e com mais qualidade. Excelência operacional é sempre buscar fazer mais com menos, mantendo ou melhorando a qualidade.
Excelência operacional vai nos dar condições de atender mais clientes, expandir mercado e aumentar a receita. Então, excelência operacional faz parte da estratégia? Aonde ela vai se encaixar? E do outro lado, para manter a marca, para cuidar da imagem da empresa perante a sociedade, e faz parte também do desenvolvimento da marca, a gente tem as responsabilidades, que a gente vai chamar de socioempresariais. Quais são as responsabilidades socioempresariais? Aqui já tem uma carinha de RH. Desse lado eu estou falando de produtividade, né? Para aumentar a quantidade de produtos ou serviços, ou para aumentar a quantidade para expandir o mercado, para aumentar a receita. Desse lado eu estou falando de cumprir, por exemplo, as políticas de contratação de menor aprendiz, né, de pessoa com deficiência, as cotas que a empresa exige, ou que os programas políticos exigem, para que a gente cuide bem da marca e melhore a nossa imagem lá fora. Tá claro? Psicólogo organizacional. Tudo isso, e eu nem falei ainda de pessoas. É verdade. Mas tudo isso antecipa a forma como eu vou conduzir os recursos humanos. E é eu saber disso que faz a minha atuação ser mais estratégica e menos operacional. O psicólogo organizacional não é o cara que fica na beira do balcão preenchendo o relógio de ponto, que fica na frente do computador fazendo folha de pagamento. A isso você contrata um assistente, um auxiliar. O psicólogo organizacional, ele é o cara que pensa. Ele é o cara que vai além da operação e busca um raciocínio sistêmico. Olhar para a empresa e saber que a tua atuação envolve tudo isso daqui, que é um raciocínio sistêmico, uma análise crítica do que você está fazendo e o que você está somando com a empresa. Para que a partir dessa visão psicólogo organizacional, você chegue no último aspecto, que é, enfim, num modelo de aprendizado, de crescimento, o aspecto humano, aonde a gente vai falar quem é que vai conduzir a excelência operacional nessa empresa. Não é o indivíduo, não é o sujeito. Então, nesse caso, para nos ajudar na excelência operacional, para ser aquele objeto que vai operacionalizar e buscar a excelência, eu tenho o capital humano, o indivíduo, o colaborador, o sujeito, o participante, o funcionário, sei lá como é que você quer chamar. Tenho esse cara aqui. Nos processos de desenvolvimento de mercado, de marca, focado na inovação, eu tenho o capital informacional ou tecnológico. Eu tenho as tecnologias que esse indivíduo, que é o seu colaborador, utiliza para desenvolver o mercado, para melhorar a marca e para inovar nos produtos ou serviços que ele entrega ao seu cliente no seu mercado. Até agora, então, a gente está entendendo a estratégia para responder a pergunta dos indicadores que são relevantes para qualquer tipo de empresa, principalmente nesse caso da pergunta do nosso colega psicólogo, de uma startup de pequeno porte. E aí perceba que faltou um. Por último, eu vou falar do capital organizacional. Ou seja, daquilo que todo mundo acha que é a função do psicólogo organizacional. É verdade! Todo mundo acredita que a sua função é cuidar desse quadradinho aqui, psicólogo organizacional. Ó. Ah, por quê? Porque aqui envolve pesquisa de clima, porque aqui envolve treinamento de liderança, porque aqui envolve diagnóstico da cultura, né? É esse quadrado que vai nos dar algumas informações, mas ele só vai nos dar informações relevantes se desse quadrado você amarrar e correlacionar todas essas informações. Caso contrário, o seu indicador não indica nada. Você vai fazer um trabalhão danado para calcular o número de árvores que tem entre São Paulo e Campinas. E o teu gestor vai falar, nossa, que gráfico lindo, mas para quê? Ah, porque a quantidade de absenteísmo, né, ou de horas efetivamente trabalhadas é de X a menos. Aí o gestor fala assim,
mas isso aqui é uma startup e eu não estou me lixando com horas trabalhadas. Eu quero resultado entregue para os meus clientes. Eu quero excelência operacional. Horas trabalhadas não faz muita diferença aqui no meu modelo de negócio. E aí você entregou um indicador que, mas eu achei lá no mecanismo de pesquisa e o indicador era bonito e estava todos os sites falando que ele era importante. Psicólogo, atenção, muita atenção. Presta atenção. Cuidado com o que você lê, com o que você escuta que é importante. O que é importante na nossa atuação é você entender se de fato faz sentido para a empresa onde você está. Se não faz sentido, se não vai ajudá-la a alcançar os resultados que ela procura, para que fazer? Faz o arroz com feijão que é o básico, aquilo que faz sentido para a empresa. E o que não faz você elimina. Tá claro até aqui, psicólogo? Então tudo isso é a estratégia da empresa. Uau! E aí vamos imaginar aqui aonde eu começaria a pensar nos indicadores? Quais são os objetivos? Isso aqui vai gerar para a gente os objetivos estratégicos, não vai? O objetivo é aumentar X% no lucro. Se vai aumentar X% no lucro, eu, enquanto psicólogo com olhar estratégico, já entendo que eu vou ter que aumentar X% no meu esforço operacional. Se eu vou ter que aumentar o lucro, eu vou ter que aumentar o meu esforço operacional. Seja porque ele vai aumentar o preço do produto ou serviço, porque ele vai diminuir a despesa, o custo desse produto ou serviço. De alguma forma, nós vamos ter que fazer um esforço operacional para alcançar esse indicador. E aí ele fala, o aumento do lucro vai vir a partir do aumento de Y% da receita. Ele quer aumentar Y%. E aí eu faço uma pergunta. Pô, legal, você vai aumentar a receita como? Você vai expandir o mercado ou você vai aumentar o mix de produtos para o mesmo cliente? Se ele falar que vai expandir o mercado, eu já tenho que pensar nesse cara que está tocando o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento da marca e a pesquisa e desenvolvimento para mercado. Se ele falar que vai aumentar o mix de produtos, eu já tenho que pensar na excelência operacional. Fazer mais com menos. Ou seja, eu vou ter que fazer mais produto com a mesma mão de obra que eu tenho. Produzir mais serviço com a mesma mão de obra, com a mesma estrutura que eu tenho. E aí eu já começo a imaginar cenários possíveis e o que eu tenho que medir para ver a saúde desse cenário. Agora, se ele me fala que é os dois, eu quero tanto aumentar mercado como aumentar o mix de clientes, né? Eu vou querer expandir em Z% e vou aumentar o mix, ou seja, oferecer mais tipo de produto, eu vou ter que ter estratégias de ampliação da marca e da imagem, fortalecer a minha equipe de desenvolvimento de mercado e também fortalecer o desenvolvimento de novos produtos e a excelência operacional, para fazer esses novos produtos chegarem na operação e chegarem até o cliente que quer consumir um produto novo. Tá certo? Eu já penso nisso e já falo, pô, se vai ter mais produto, eu já tenho que pensar nesse cara aqui, ó, no indivíduo. Por quê? O indivíduo vai precisar de capacitação, vai precisar de treinamento, vai precisar de conscientização estratégica, vai precisar de motivação, de estímulo, de monitoria, de liderança em cima dele, até que esse desenvolvimento já esteja em processo de excelência. Olha o quanto de coisa que eu tenho que pensar, psicólogo organizacional, para uma simples pergunta que o gestor me faz na mesa de reunião. Qual é o indicador, ou os indicadores mais importantes na área de recursos humanos para a minha empresa? Só de pensar, fico cansado. A resposta mais inteligente para você é falar, não sei, preciso pensar. E aí você mostra o porquê. O cenário está aqui. É por isso que eu preciso pensar. É por isso que eu não posso te dar uma resposta de bate-pronto. Tá claro? E aí ele quer expandir. Para expandir, eu tenho que cuidar da minha imagem. A minha imagem vai ter que ser divulgada para mais gente. Eu vou ter que divulgar a imagem. E eu vou ter que cuidar da marca. Melhorar logotipo, investir em marketing interno, né, cuidar da experiência com o meu cliente, enfim. Tudo isso envolve esses pilares e as cotas ou as ações
de responsabilidade socioempresarial. As cotas. Estou cumprindo a contratação de menor aprendiz, estou cumprindo a contratação de pessoa com deficiência, eu tenho ações onde eu adoto uma creche do bairro para a empresa manter, ou ela mantém algumas pessoas que não têm condição de estudar em uma faculdade. Enfim, quais são as ações sociais que a empresa desenvolve com fins de melhorar a comunidade que ela está inserida? Isso é responsabilidade socioempresarial e isso melhora a imagem da empresa na sociedade. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com psicologia organizacional? Tudo! Tem a ver tudo, psicólogo organizacional. Por quê? Quem vai tocar esses projetos é a base dessa pirâmide estratégica. Percebe que é uma pirâmide? Quem vai tocar esses projetos é o seu capital humano. Então, o seu capital humano precisa estar muito bem alinhado entre as expectativas da empresa e o que eles vão entregar. Expectativa, entrega. Expectativa, entrega. Nunca mais esqueça disso. O alinhamento de comunicação que você tem que ter dentro da empresa é baseado nisso aqui. É isso aqui que vai fazer a diferença entre você ser só um executante de beira de balcão e você ser um psicólogo estratégico que tem sucesso e é reconhecido no mercado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí imagina que se eu tenho as minhas responsabilidades cumpridas, eu vou ter o meu indivíduo, meu colaborador capacitado para atender os processos, eu vou ter infraestrutura tecnológica suficiente, eu tenho que pensar na infraestrutura, e se eu tenho uma infraestrutura tecnológica, eu tenho que pensar na capacitação do colaborador para tocar essa infraestrutura, para conduzir. De repente eu trouxe um software novo, mas eu não tenho quem opera. Eu tenho uma máquina super moderna lá no meu setor, mas não sei operar. Ou quem sabe operar já pediu as contas. Ou tá para sair, tá desmotivado, mudou de carreira, enfim. Para, por último, psicólogo, eu pensar na gestão como um todo. Não por último, né? Que na verdade isso aqui vai ocorrer simultaneamente. Você não pode fazer um por vez, porque é como se você estivesse girando pratos, né? O meu sócio diz isso, girando pratos. Então você tem que girar um ali, correr, já girar o outro, e essa é a dança que você faz para manter os pratos no ar, mas isso vai te dar reconhecimento, isso vai gerar principalmente resultado para a empresa onde você está inserido e, consequentemente, resultado para você. Então, por último, eu olho para o time. Há uma cultura na empresa? Há uma cultura para isso? Obviamente, se eu quero aumentar a receita em cima do meu cliente, do meu mercado, eu tenho que ter uma cultura de foco do cliente. Isso aqui é quase que uma aula comercial, né? Não é foco no cliente. Ah, o que o cliente será que gostaria? Não é você ficar pensando no que ele gostaria. Você chegar lá e perguntar, cliente, o que você gostaria? Isso é o foco do cliente. A minha equipe, a minha empresa está calibrada nessa cultura? Ela já está consciente de que a todo momento ela precisa olhar com os olhos do cliente? Olhar com os olhos do cliente não é imaginar como é que ele pensaria, é de fato perguntar. Como é que o senhor gostaria de ser chamado? Como é que o senhor gostaria de ser atendido? Em que dia? Com que prazo? Qual velocidade? Que tipo de produto, de serviço o senhor quer? O que te atende melhor? E não a gente tentar achar que isso é melhor para ele e vestir a nossa camisa, entregar os nossos óculos para ele. Não é assim que funciona. O foco é do cliente, o que significa que você tem que ter uma cultura de engajamento e uma cultura de foco do cliente, uma cultura empática muito forte. E só aqui já te gera 1000 indicadores e 1000 ações, psicólogo, para você conduzir a sua equipe, a sua empresa, a uma relevância estratégica bem fundamentada. Tá claro, psicólogo? Olha quanta coisa que quanto tempo a gente dedicou aqui para falar o porquê, para responder o porquê a gente não pode responder rápido quais indicadores são relevantes para a empresa. Porque eu preciso antes saber qual é a estratégia da empresa. Às vezes a estratégia não é aumentar lucro, é manter o lucro, ou ele não vai ter lucro esse ano, ele vai ter prejuízo, mas ele vai desenvolver o mercado, né? Ele vai ter mais gente sabendo que a empresa dele existe. Né? Então eu não preciso ter tanta excelência operacional, eu preciso ter mais investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não sei, vai depender de o que a empresa vai te falar. Ou, no melhor dos casos, que é o caso que eu prefiro, você participar dessa elaboração estratégica. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? E chama isso de reunião de estratégia. Faz lá uma análise SWOT,
Pontos fortes, pontos fracos da empresa, ameaças e oportunidades. Ah, que legal, é tudo isso. Tá, vamos fazer um plano de ação para eliminar as ameaças, para mitigar as ameaças, para aproveitar as oportunidades, para potencializar as forças e eliminar as fraquezas. Tá, mas para quê? Às vezes você tem uma fraqueza ali que nem é relevante, sabe? Pode deixar ali. Às vezes você tem uma força que essa força ela não vai te ajudar na estratégia desse próximo ano. Então você vai acabar neutralizando ela. Então depende muito. Fazer uma análise SWOT, fazer um plano de ação só isso, isolado, você não chama isso aqui de estratégia não. Isso aqui não é estratégia, viu, psicólogo organizacional? Análise SWOT mais um 5W2H não é estratégia. Bom, nada mais é do que um plano de ação baseado numa visão ali estreita do que você teve do mercado e interna, mas não é estratégia. Tá claro? Pode ser que isso aqui preceda o desenho estratégico, mas o desenho estratégico está aqui. Tudo bem? E aí tá, agora vem. Tá bom, Alexander, mas eu te perguntei quais são os indicadores, os principais indicadores estratégicos então. Que indicadores eu falaria para essa empresa? Então vamos lá, começar a escrever aqui. Ó. Que indicadores eu orientaria para essa empresa? Vamos começar a montar os nossos indicadores relevantes da área de recursos humanos, olhando para aumento do lucro, eu não posso falar. Aumento do lucro, indicador financeiro, né? Aumento da receita, está muito mais ligado a um indicador financeiro. O celular tocou. A um indicador financeiro, mas eu posso falar, ligado à receita, de quantidade de produtos novos inseridos no mercado. Quantidade de produtos novos ou serviços, né, dependendo do que você faz. Alexander, mas esse indicador é um indicador de RH? É um indicador da psicologia organizacional? Sim, se ele estiver ligado à estratégia. Eu não vou aumentar o mix? Aumentar o mix e colocá-los no mercado significa que eu consegui alcançar a excelência operacional e capacitei a minha equipe para atender ao teu mix. Ou seja, se você colocou o produto no mercado, significa que o seu capital humano respondeu positivamente a uma expectativa da organização. Então não cai nessa de que indicador de RH, de psicologia organizacional, é absenteísmo e turnover. É retenção, é passivo trabalhista. Tá? Isso é um indicador simples. Mas indicador estratégico, ele vai estar focado no resultado. É aumento do lucro. Se é aumento do lucro, um dos indicadores que a gente consegue provar enquanto RH é que a gente colocou mais produtos no mercado. Nós colocamos como? Capacitando a equipe para eles terem excelência operacional, desenvolverem esses produtos a partir de um desenvolvimento melhor da logística e entregar isso para o cliente. Você viu como você ficou estratégico agora e não mais beira de balcão? Você não mostra um gráfico aleatório com números que só você acha bonito, mas você explica que você, de fato, suas ações estão dando lucro para a empresa? Eu sou chique, bem! Do outro lado, se eu estou falando de aumentar os produtos, e eu falei aqui de redução da despesa, eu tenho que falar do custo da mão de obra. Então, o indicador custo da mão de obra. Esse custo aqui, ele não pode aumentar. Ele tem que manter ou que diminuir. Só se faz jus se eu mostrar o ROI, o retorno sobre o investimento. Por exemplo, contratei mais alguém. Essa pessoa que eu contratei aumentou a minha eficiência e fez eu aumentar a quantidade de produto. Em resumo, ele deu lucro. Se essa pessoa que eu contratei deu lucro e você pode provar, coloque esse indicador aqui. Antes de contratar, você já pensa, como é que eu posso provar que essa pessoa dá lucro? Eu vou provar que essa pessoa dá lucro porque ela vai produzir X produtos a mais. E esses X produtos a mais a gente não produziria se não tivesse ela. Ou capacitação. ROI de contratação e ROI de capacitação. Então, por exemplo, eu desenvolvi um produto novo, mas eu vou precisar treinar a minha equipe. Eu vou ter que mandá-los para algum lugar para treinar. Vai me custar R$1. E a cada R$1 de treinamento, quantos reais vão voltar para mim em forma de produto vendido? Isso é o ROI, basicamente é isso. Né? Eu investi R$1 e voltou quanto para mim? Se voltar R$1, não compensa, não faz o treinamento. Tem que voltar acima do meu investimento, senão não vale o esforço. E não é só quanto custa o curso,
quanto eu vou ter que pagar para ele ficar fora, investimento com logística, com hotel, com alimentação, investir o tempo dele que era para ele estar ali dentro, o produto que ele deixou de produzir. Tem várias nuances ou diversas variáveis que você tem que considerar para colocar no custo desse treinamento. Tudo que a empresa deixou de ganhar também é custo. Tá claro, psicólogo? Mas se você conseguir provar que vai dar retorno, indicador de retorno de capacitação, retorno de contratação, são os melhores indicadores que existem para você mostrar o teu valor dentro das empresas. E aí aqui desse lado ainda, se eu estou falando que eu tenho que aumentar a minha quantidade de clientes, aumentar o meu mercado, eu posso medir dentro da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, dentro das atividades organizacionais, o quanto o meu cliente ficou satisfeito em alguma condição. Por exemplo, a satisfação no atendimento. Eu não quero que o foco seja do cliente. Se eu quero que o foco seja do cliente, o quanto que ele está satisfeito com os meus atendentes, com a velocidade de entrega do produto ou do serviço, com a usabilidade daquilo que ele adquiriu, enfim, desenvolva o seu indicador, mas monitore, pergunta para o cliente, numa escala de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o atendimento do meu mix de serviço, de produto que eu te ofereci, com o meu atendente que atendeu você aqui na empresa, enfim, o atendimento ao cliente. Do outro lado, se eu quero aumentar a minha imagem, cuidar da minha marca, eu posso aplicar um NPS, que não é mais só o atendimento, mas é a satisfação geral do meu cliente. Vou perguntar para o cliente assim, de 0 a 10, qual é a chance que você tem de indicar a minha empresa para um amigo seu? E você sempre vai buscar as notas 9 e 10. Eu quero 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. Alexander, mas o que tem a ver uma pesquisa do cliente com um indicador da área de RH? Tudo! Tudo. De novo. Por que tudo? Porque quem cuida do teu cliente externo é o teu cliente interno. O teu cliente interno satisfeito e bem consciente da estratégia que é o foco do cliente, ele vai cuidar do seu cliente para você. E como é que você mede que ele está cuidando do seu cliente? Perguntando para o cliente. Então é o resultado dele que você está aferindo lá na ponta, lá no cliente. Então NPS é um indicador relevante, é um indicador estratégico para você. Assim como é, por exemplo, parece que é da área comercial, mas também é da área de RH, o percentil, por exemplo, de expansão. Não quero expandir o mercado? Tá, se eu quero expandir o mercado, significa que eu vou ter que ter mais gente disposta a explorar esses mercados. Mais gente com raciocínio estratégico para levar a minha marca nesse novo mercado. Então eu tenho que fazer ações de conscientização, ações de capacitação, melhorias na estrutura tecnológica, investimento em marketing. Eu não sei quais são as ações em si, mas o indicador relevante para a estratégia está aumentando ou não está aumentando essa participação no mercado? Então, percentual de expansão no mercado é importante. Hoje eu tenho 4%. Daqui a pouco eu vou ter 5%, daqui a pouco 6%, até chegar onde eu quero, 8%. De repente, dobrou a participação de mercado dessa empresa. Tá claro que participação no mercado é importante. E aí você vem para cá, excelência operacional. A empresa precisa produzir mais produtos porque está expandindo e ela quer entregar mais longe para mais mercado. Logo, produtividade é um indicador importante. E aí na produtividade eu posso medir o quê? Eu posso medir o tempo de produção, eu posso medir a quantidade produzida por colaborador, Pensando aqui, tempo, quantidade, Eu posso medir erros, quanto menos melhor. Então na produtividade é sempre mais com menos. Produzir mais em menos tempo. Produzir mais com menos mão de obra, com menos investimento. Produzir mais com menos erros. Tudo isso está ligado às ações que a gente vai executar aqui embaixo no capital humano, na equipe de consciência e de capacitação e de motivação e tudo aquilo que você escuta. Só que tudo que a gente escuta, que são ações da área da psicologia organizacional, são ações do topo, não são ações da base, não são ações do topo.
se você age só aqui e desconecta da estratégia, você não consegue alcançar os resultados que a empresa espera de você. E aí você fica aquele psicólogo que pega um papelzinho na mão e fica fazendo dinâmica de grupo. Ah, vamos fazer uma dinâmica aqui de qualidade de vida. Não que qualidade de vida seja errado, mas se ela não tiver num contexto estratégico para ser relevante para essa empresa, não faça. Por isso você precisa entender de estratégia organizacional. Tá claro, psicólogo? Então, o indicador de produtividade, um indicador com tempo, com quantidade, com erros, é fundamental para que você meça os resultados da sua área, da área de psicologia organizacional. Assim eu diria, por exemplo, de quantidade de processos de inovação. Se eu quero aumentar o mix, significa que eu vou ter que ter mais processo de desenvolvimento de produto ou de serviço. Significa então que eu vou ter que ter mais conscientização do colaborador, mais capacitação. Se antes eu tinha X e agora eu tenho 2X, eu evoluí. Não evoluí? Esse é um indicador importante de que a sua função enquanto conscientizador e estimulador do capital humano está funcionando no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, de mercado, de marca, de imagem, enfim, seja qual for o objetivo estratégico que você tem. Tá claro? Outra coisa que eu posso ver aqui, o número de processos de inovação, é o tamanho do portfólio. Quantos produtos eu vendia antes? Quantos produtos eu vendo agora? Quantos serviços eu oferecia antes? Quantos serviços eu ofereço agora? Tudo isso está amarrado a esse indivíduo e a estrutura que você oferece. Tudo bem, psicólogo organizacional? Aonde você viu eu falar aqui de absenteísmo? Onde você viu falar de rotatividade, de passivo trabalhista? Se esses indicadores, que são os indicadores comuns que você encontra aí no site falando que são importantes, não têm relevância, exclua da sua atuação profissional. Pare de usar. Ah, ele apareceu aqui, é importante agora. Se ele é importante agora, é como se fosse um machucadinho que você fez. Cuida dele naquele momento. Ele desapareceu, para de olhar para ele. Não fica olhando para a cicatriz. Olha, eu fiz um machucado aqui há 2 anos atrás, então é importante eu proteger, ficar aqui colocando um band-aid para não machucar de novo. Ai, que loucura é essa? Que loucura é essa? Então não gasta energia com aquilo que não é fundamental para você, que não é relevante para a estratégia. Tá claro, psicólogo organizacional? É claro. Para entrar aqui nas cotas. Então a gente vai falar de desenvolvimento, a gente vai falar de expansão, vai falar de cuidado com o cliente, mas também vai falar da responsabilidade socioambiental. Então aqui, talvez com um pouquinho mais de cara de RH, você vai falar das cotas de PCD, de menor aprendiz, e você pode falar dos programas sociais. Tem tanto programa social, programa ambiental, que é estratégico para melhorar a imagem da empresa. A empresa, ela contrata um colaborador, ela planta uma árvore. Já viu isso? Nós já fizemos isso aqui na nossa empresa em algumas situações. Contratou um colaborador, você planta uma árvore. Aí se ele é demitido, você vai lá e corta. Brincadeira. Não vai cortar a árvore, mas é uma ação ambiental legal. Plantar uma árvore a cada colaborador que você contrata. Ou, sei lá, nasceu uma criança e você planta uma árvore a cada criança nascida. Ou você visita o hospital, entrega a cesta básica, cuida de uma creche do bairro, tem um campo de futebol lá na sua empresa, você abre ali o final de semana para a galerinha do bairro vir jogar, você coloca um colaborador lá para ser o juiz, para fornecer água, né, cuidar para ninguém se machucar. É uma boa ideia. Tem ações simples que dá para você fazer e que melhora muito a imagem da empresa. Eu só falei assim de ações internas, mas tem outras que são a nível mundial, e aí você sabe o que você tem aí à sua disposição para usar. E aí, por último, que vem para a gente falar de pessoas, né? Olhando só para pessoas. Esse indivíduo aqui, o colaborador, o que ele precisa para atender tudo isso?
Você viu que aqui eu vou falar de tudo que envolve agora os processos de recursos humanos, desde a atração, né, o processo seletivo, desde a retenção desse cara, o desenvolvimento desse cara dentro da sua empresa. Tudo que precisa tem que estar ligado à estratégia. Então aqui eu me pergunto, um indicador importante seria os conhecimentos que esse colaborador tem que ter. Ele já tem? As habilidades, as práticas ele tem? E os comportamentos ele tem? Você conhece essa sigla, CHA. Mas e os valores dessa empresa? Por exemplo, foco do cliente, o respeito, a empatia com o cliente. Ele tem? E o engajamento que precisa para os desenvolvimentos novos, né? Para a responsabilidade social, ele tem esse engajamento? Ou seja, ele tem a chave do desempenho e da cultura organizacional? Chave do desempenho e da cultura, olha que indicador bacana, indicador-chave. Qual é o nível de conhecimento do teu time, né? De 0 a 10, vai lá e avalia todo mundo, faz uma provinha, aplica um teste. Qual é o nível de conhecimento individual e coletivo? Você tem lá o conhecimento, a habilidade. E os comportamentos que eles têm? São adequados à atividade? Estão de acordo com a cultura da empresa, com os valores da empresa? Quanto ele está engajado, motivado com a causa da sua empresa, com o propósito empresarial da sua empresa existir? Chave. Aqui no meio, você vai falar de infraestrutura, você tem uma tecnologia lá, mas qual é o percentual de uso ou de aproveitamento tecnológico dentro da sua empresa? Às vezes você tem uma Ferrari, mas você não usa, porque você não sabe dirigir. Você precisa de capacitação. Então, às vezes a tecnologia está lá para alcançar a excelência operacional e aumentar o número de mix dos clientes, e você não tem quem use, você não fez uma gestão do conhecimento, quem sabia usar já foi embora, a máquina ficou parada lá. Então, percentual, vamos abrir aqui, ó. Percentual de aproveitamento tecnológico é outro indicador relevante para essa área. Percentual de aproveitamento tecnológico. Antes a gente aproveitava 60% do parque tecnológico. Agora a gente já aproveita 70%. Falta ainda algumas ações da área organizacional para a gente alcançar o 100% de aproveitamento. Mas a gente já está melhorando a nossa eficiência, buscando a excelência operacional. E por último, não menos importante, mas é aqueles já conhecidos da velha psicologia organizacional, que são os indicadores de clima. Tá, o clima organizacional tá suficientemente ameno, ele não precisa estar às mil maravilhas, né? Todo mundo falando, uma empresa feliz, aqui todo mundo se ama, aqui ninguém fala mal um do outro. Rapaz, eu nunca vi empresa assim. É mesmo, é? Nunca vi empresa que todo mundo se ama. Sempre tem uma rusga ou outra e isso é normal, igual dentro da sua casa. Tá certo? Só que tem que ter uma suficiência de satisfação para que tudo aconteça bem dentro do bom andamento. Se tem que ter uma suficiência, significa que o clima precisa ser medido. Como é que está o clima dentro dessa empresa? Né? Como é que está? A justiça está sendo praticada dentro dessa empresa? Se eu quero que o cliente seja justiçado, o meu cliente interno, o colaborador, ele precisa ser justiçado também. Ele precisa sentir que tem justiça para ele, que o que ele faz, ele tem um ganho também proporcional. Ok? Reconhecimento, salário, remuneração, enfim, motivação, benefícios, prioridades, liberdades, seja lá o que for. E a cultura. Se é uma cultura de foco do cliente, eu tenho que saber como é que está a minha cultura. Todo mundo tem os mesmos valores que essa empresa prega? Todo mundo tem essa responsabilidade social que a empresa vai começar a praticar? Eu vou começar a medir então, como é que está a minha cultura e como é que ela vai ficar. Tá claro, psicólogo? Olha aí. Então a gente fez aqui, tirando por cima, ó. 1, 2, 3, 19. Eu tenho 19 indicadores estratégicos. Neste exemplo, você pode ter um pouco menos, você pode ter um pouco mais, e desses 19 indicadores vão apontar, eles são a bússola que apontam
se eu estou ou não alcançando a estratégia. Do ponto que eu estou, que eu chamo de D, até onde eu quero chegar, que eu chamo de para. Nesse caminho, eu meço esses indicadores. Eu quero chegar a X% de lucro. Quantos por cento de lucro eu estou hoje? Quanto eu estou amanhã? Depois de amanhã? Né? Meça aí a cada mês. Tem indicador que é mensal, tem indicador que é trimestral, semestral, anual. Vai depender da realidade da sua empresa, da estratégia da sua empresa. Logo, volta para a pergunta. Quais são os indicadores relevantes, os melhores indicadores de recursos humanos para uma startup de pequeno porte? Não sei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra que você precisa saber a estratégia que a empresa vai empenhar para estes próximos tempos. Dentro da estratégia, quais são os objetivos de cada ícone dessa estratégia, para que a partir dos objetivos você defina indicadores que sejam relevantes a estes objetivos. Quais são os indicadores importantes? Você pergunta de volta. Quais são as diretrizes estratégicas? Quais são os objetivos estratégicos da sua empresa? Mediante ao objetivo, eu desenho um indicador. E aí você vai monitorando esse indicador para saber se você está alcançando a estratégia em cada um destes objetivos, OKRs, enfim. Tá claro, psicólogo? Essa é a diferença, psicólogo, entre ser um psicólogo que fica lá sentado no computador e de vez em quando vai fazer uma pesquisa de clima, uma dinâmica de grupo, uma roda de conversa, fingindo ter utilidade. Não é que fazer isso não tem utilidade, mas se não tiver ligado à estratégia, não tem utilidade. Não tem. Você não precisa fazer um monte de atividade e ficar correndo como barata tonta. Você tem que ser certeiro. Certeiro nas suas atividades. Cada indicador desse aqui vai gerar dezenas de ações. Se eles gerarem uma ação, cada indicador, você já tem 19 ações para você executar durante o prazo da estratégia. Durante a sua estratégia, você já tem um mundaréu de ações aqui. O que significa, então, que você vai ser o gestor dessas ações. Você quem vai criar o plano de ação e monitorar se para quem você responsabilizou se está executando ou não. Essa é a diferença do psicólogo que está lá sentado e o psicólogo que é reconhecido, que é valorizado. Você se torna consultivo. Você é chamado para as reuniões para participar da elaboração disso aqui. Porque aí a empresa percebe que sem você fica difícil definir isso aqui. Que é imprescindível que você participe da definição estratégica. Porque a partir da sua participação, você define os indicadores que vão fazer com que o capital humano, a força de trabalho, as pessoas que estão envolvidas na empresa, empenhem ações com motivação, com engajamento para alcançar a estratégia que foi desenhada. Ficou dúvida? Comenta aqui no nosso canal, deixa a sua dúvida por mensagem no meu direct. Vamos conversar um pouco mais. Você quer saber um pouco mais de indicadores? O que ficou aí na sua dúvida? Qual é a realidade da sua empresa? O que você ainda tem dificuldade na hora de encarar os indicadores? Comenta aqui comigo, deixa aqui nos comentários. Ou tem mais alguma dúvida? Quer mais alguma aula sobre isso? Tem algum tema que você quer se aprofundar na área de psicologia organizacional estratégica? Você quer saber um pouco mais como é que você alcança o sucesso, o reconhecimento? É aqui o lugar. É aqui que existe para você ser reconhecido, para você ser valorizado. É aqui que você vai treinar. Aqui é o nosso centro de treinamento, de capacitação de psicólogos guerreiros, psicólogos reconhecidos e bem valorizados no mercado. É aqui mesmo. Deixa aí o seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Curte o vídeo, para que esse vídeo possa chegar em mais colegas e que a gente consiga construir uma profissão forte, bem remunerada, bem reconhecida e valorizada no mercado. Vamos junto, psicólogo?